Bem-vindo ao projeto Dialético. Esta é a primeira aula do módulo Educação Liberal do primeiro tipo de curso Formação Humanista que o Dialético vai apresentar. Ela tem como objetivo mostrar quais são os princípios que me animam a fazer esse conjunto de módulos e de cursos que compõem o corpo do site. Então, essa primeira aula, a apresentação do projeto do site Dialético, está inserida no primeiro módulo que eu apresento do primeiro tipo de curso. O nome do módulo é Educação Liberal. Nós temos hoje, evidentemente instaurada no Ocidente, uma crise da educação, uma crise da cultura, de modo que se perdeu de vista os princípios que animavam antes o estudo da literatura, da filosofia, das humanidades em geral. Então, compreender o que é educação liberal é uma forma de resgatar uma abordagem que se utilizou durante muito tempo para o estudo dos clássicos da literatura e da filosofia, que é o que nos anima e nos motiva. Então, o meu objetivo primordial com esse projeto é alcançar novos e mais alunos pelo meio digital. Hoje em dia a internet é uma realidade instaurada e consolidada na nossa vida e ninguém mais pode se privar ou se dar o luxo de renunciar a essa forma de comunicação tão eficiente e tão boa que é a internet. É claro que ela é limitada, é claro que ela é problemática, mas ela é também um instrumento muito eficaz. De fato, a internet é uma ágora contemporânea em que se debate, se expõe, se discute, se faz dialética. Então é claro que é possível fazer filosofia, é possível fazer educação liberal pela internet, embora ela seja um meio, nunca um fim. Ela seja um começo e nunca uma chegada. Porque, como eu vou mostrar ainda nessa aula de agora, o grande objetivo da educação liberal é uma reflexão pessoal, moral, pedagógica, que começa com esse despertar, que pode ser uma aula como essa, mas que vai para a leitura e para a meditação, reflexão e ação pessoal. Então, a internet pode, claro, ser um meio de comunicação. Então, eu, há alguns anos, tenho ministrado cursos livres de filosofia e de clássicos. E alguns alunos começaram a gravar essas aulas e disponibilizá-las para outros alunos e amigos, e agora eu decidi, então, formalizar esse projeto e alcançar novos alunos com um objetivo muito modesto, por um lado, mas muito exigente, por outro. Ele é modesto porque o projeto não depende de mim, depende de você que está me escutando, depende dos alunos. Mas ele é exigente porque a proposta é exatamente inserir o ouvinte, o aluno, no universo cultural dos grandes clássicos da tradição literária e filosófica ocidental. Então, o objetivo da educação liberal, a grande conversação dos grandes livros, é o que me inspira e me motiva neste site. Colocar os alunos em contato direto com as grandes obras. Então, os cursos todos são convites à reflexão a partir dessa tradição, desse patrimônio de pensamento, de reflexão na literatura e na filosofia. E também no direito, como eu vou explicar depois. Então eu quero apenas colocá-los na mesa da conversa dos grandes temas humanistas da educação liberal, tá? Com o objetivo de que o aluno ou o ouvinte comece a pensar por si mesmo. Comece a assimilar essas ideias, esses autores, essas noções e comece a ler a própria realidade a partir desses critérios e conceitos. Então dá autonomia intelectual, senso crítico e sentido dialético e dialógico para o ouvinte, para o aluno, para que ele possa seguir uma vida, por assim dizer, livre. Esse é o sentido de educação liberal. É libertar-se das modas e preconceitos do nosso tempo pelo diálogo com as grandes mentes de todos os tempos. Então, nós vemos aqui um grande alcance nesse projeto e, ao mesmo tempo, uma grande limitação desse projeto. Bem, o grande alcance desse projeto é a possibilidade de assistir onde e quando quiser. A possibilidade de baixar esse áudio e escutá-lo no carro, correndo, andando, no ônibus, como eu mesmo faço há alguns anos. Agora, o risco da divulgação da filosofia e da grande literatura, ela
é o risco de tornar a filosofia e a literatura, e a grande especulação, vulgar, simplificada, facilitada. Então devo dizer de imediato que eu sou totalmente avesso à ideia de Platão em 90 minutos. Aristóteles em 2 horas. No entanto, 2 horas de Aristóteles, bem ministradas e bem concentradas e objetivas, podem abrir um estudo de 20 anos de Aristóteles. Disso eu estou convencido. Que é possível despertar, atiçar, mobilizar a curiosidade filosófica e mesmo jurídica dos ouvintes a partir de cursos sintéticos, precisos, objetivos, mas consistentes. Então, nós precisamos buscar um equilíbrio entre a simplificação vulgar, midiática, no sentido pejorativo, e o academicismo hermético de quem acha que só pode alcançar as grandes obras de literatura quem fizer letras, quem só pode estudar o problema do positivismo e do justnaturalismo quem estudar direito, que só pode entender a questão da filosofia quem for doutor em filosofia. Mas o direito é importante demais para a vida de todos os cidadãos. A literatura é importante demais para a vida de todos os homens intelectuais e pensantes, assim como a filosofia. Né? Então, é um convite ao aprofundamento, apresentando os meios bibliográficos, porque o caminho é a leitura. E isso eu não posso fazer por ninguém, porque a leitura é um ato individual e solitário. E esse é um tema já dessa primeira aula, a partir do Fedro de Platão. Esse é o alcance do projeto. Né? Esse seria o ponto positivo. Mas, pensando dialeticamente, nós temos que ver também quais são as limitações e os pontos negativos. Bem, o principal ponto negativo é a distância entre mim e o ouvinte, e o aluno. Que eu não sei quem é, que eu não sei onde está, que eu não sei o que pensa, que eu não sei em que nível de estudo, de maturidade pessoal está. Esse é um tema que será muito explorado ao longo do curso. Filosofia é vida, filosofia é pedagogia, filosofia é contato pessoal com o mestre que mostra um caminho intelectual e moral, que o discípulo segue, se quiser. Então as lições de Pierre Hadot, por exemplo, que é um grande historiador da filosofia do século XX, né, mostram que a filosofia antiga, a filosofia clássica, dialética, que é a que se apresentará prioritariamente neste projeto, era uma forma de vida, que exigia o contato pessoal e a interlocução entre mestre e discípulo. Pois bem, é paradoxal defender um tipo de filosofia clássica à distância. Isso é impossível. A filosofia pressupõe a amizade, a busca conjunta e comum, o amor comum ao conhecimento. Mas o meu aluno pode estar em Portugal, pode estar no Rio Grande do Sul, eu estou gravando de Belém do Pará, mas a internet desmaterializa, desrealiza, ela torna esse objeto midiático, que é o vídeo, pode ser visto em qualquer lugar. Então já não é mais necessidade, é só estar presente. Então isso é um problema, tá certo? E eu não posso ver as reações dos alunos, eu não posso escutar as perguntas dos alunos em tempo real, eu não posso ver o que porventura não está sendo entendido pelos alunos, então é claro que isso é uma limitação que eu vou tentar superar pelos meios básicos de, quem sabe, gravar uma aula no final de cada módulo respondendo as perguntas, ou mesmo respondendo as perguntas por escrito, se for possível. Então, a forma do curso, tá? São 4 tipos de curso modulares. Tá? Vamos começar a falar das aulas. As aulas são objetivas, sintéticas, pautadas num plano de aula, que vocês têm disponível aí no site, e um texto referencial de leitura. A duração dessas aulas, 30 a 40 minutos, né? Com módulos temáticos de atualização constante. E isso significa a possibilidade de vários módulos tratarem dos mesmos autores, dos mesmos temas e das mesmas obras. Porque esse não é o último módulo sobre educação liberal. Esse não é o último módulo do curso de formação humanista. Talvez daqui a 5 anos eu esteja gravando um módulo de educação liberal no curso de formação humanista numa outra perspectiva, com outro autor, com outro viés. Tá? Então, o método dos módulos, em geral, eles podem seguir o estudo de uma obra, o estudo de um autor,
o estudo de um tema, o estudo de uma corrente. Por que essa diversidade de abordagens metodológicas? Porque a gente pode cercar os assuntos de várias maneiras. Eu posso falar 30 minutos sobre o banquete de Platão, ou eu posso falar 3 horas sobre o banquete de Platão, ou eu posso falar 12 horas sobre o banquete de Platão. Então eu posso explorar níveis de aprofundamento de obras clássicas, como a Divina Comédia de Dante, com a Montanha Mágica de Thomas Mann, em várias dimensões, conforme o gosto do cliente, por assim dizer, a capacidade do aluno, a vontade do aluno. Então, o objetivo dessas aulas é, no fundo, despertar a vontade de os ouvintes ou do auditório, dos alunos, lerem por si mesmos. Então é uma formação de autodidatas. É uma formação de autodidatismo. Por isso que eu reputo que uma das contribuições propostas é a bibliografia. Eu realmente acho que a bibliografia apresentada tem valor. O professor talvez não seja capaz de transmiti-la, mas se ele for capaz, pelo menos, de apontar para a grandeza desses autores e tornar os ouvintes, os alunos, dispostos e motivados a buscarem esses autores, o resultado foi cumprido. Porque os autores são os autores clássicos. Não está em jogo o valor de Platão, de Aristóteles, de Agostinho, de Tomás de Aquino, de Shakespeare, de Dante. O que está em jogo é a minha capacidade de demonstrar o caráter colossal e extraordinário desses autores que merecem ser lidos e revisitados sempre. Porque o que parece ser uma característica trágica da nossa época é a inferiorização pejorativa de alguns autores esquecidos e preteridos, como se não tivesse mais nada a dizer. Então nós corremos o risco de ter uma geração ou uma sociedade inteira sem Shakespeare, sem Dante, sem Agostinho. E isso é problemático, ao meu ver. E a internet pode ser uma forma de... Porque se esses autores não estão no colégio, o que por si só é uma tragédia, nas universidades, na televisão, no cinema e nos jornais, eles precisam estar em algum lugar. Nas livrarias, eles precisam estar em algum lugar. E no dialético, certamente, eles estarão. Os 4 cursos são formados por módulos. Os módulos são pequenos. 6 aulas, 9 aulas, 12 aulas, exatamente para não afugentar os alunos. Exatamente para eu não propor um curso de 40 horas sobre a Montanha Mágica de Thomas Mann. Mas eu começo modesto, dizendo 4 horas sobre a Montanha Mágica do Thomas Mann. Que é claro que é muito pouco. Como 30 minutos serão muito pouco para falar do conto A Teoria do Medalhão, do Machado de Assis, ainda neste módulo. Então, a diversidade de abordagens dos mesmos assuntos é o que pode garantir essa flexibilidade de módulos. Então, os módulos são flexíveis. Você assiste aos módulos que quiser, na ordem que quiser. Eles são independentes. Você não é obrigado a assistir este módulo de educação liberal para assistir um módulo sobre Antígona, na categoria clássicos. Ou para assistir o curso sobre a República de Platão, na categoria filosofia. Ou a origem do positivismo jurídico, no curso de Direito. Você pode não estar interessado na educação liberal, mas você pode estar interessado na missão da universidade, que é um outro módulo da formação humanista. Então, esses módulos independentes e de tamanho variado permitem uma flexibilidade, principalmente para o aluno e para o ouvinte. Então, qual é o campo temático do curso de formação humanista? Passo a apresentar, então, os cursos. O curso de formação humanista trabalha exatamente com a ideia de educação liberal. Trabalha com a ideia de que houve e há uma crise da cultura e da educação que neutralizou o alcance intelectual e moral da formação literária e filosófica. Portanto, a noção de vida intelectual, de formação de um imaginário moral, imaginário mimético, para a consecução das virtudes, a partir de uma imagem do homem, para uma paideia, essa ideia clássica do Werner Jaeger, nesse livro extraordinário sobre a formação do homem grego. Não há educação sem um projeto de homem a ser alcançado. Então nós vemos um neném recém-nascido e perguntamos o que nós queremos que ele seja, se desenvolvidas as suas capacidades humanas. Mas quais são as capacidades humanas? Os gregos diziam que o desenvolvimento das faculdades humanas chama-se virtudes.
excelências morais que realizam e cumprem a natureza humana. Mas eu preciso de uma imagem da vida humana, uma imagem do homem, uma paideia, uma Menschgebild, uma imagem humana para que eu possa formá-lo a partir dessa forma. Então a ideia alemã de Bildung é exatamente a ideia de construção do homem a partir de uma imagem humana, a partir de uma imagem perfeita de homem, de uma imagem que nós podemos dizer ideal, mas não idealista, porque não inventada, mas reconhecida pela experiência. Então, no fundo, o que a literatura e a filosofia clássicas fazem é exatamente perseguir essa imagem de homem arquetípica, essa imagem de homem ideal, pela análise e observação das espécimes virtuosas, das formas virtuosas. E por isso nós temos o Aquiles na Ilíada, o Odisseu na Odisseia, o Sócrates na filosofia, o Péricles na política, o Agostinho na espiritualidade ou na religião, e assim o Dante na poesia e na espiritualidade. Então são homens que vão buscando o desenvolvimento de faculdades humanas e vão formando o homem e registram em obras extraordinárias, numa linguagem clara e inteligível para outras gerações, para gerações sucessivas, esta imagem do homem possível de ser atualizada enquanto houver homem. Isso é humanismo. Isso é humanismo. Isso é formação humanista. Eu sou humano e nada do que é humano me é estranho. Portanto, eu me identifico e me reconheço nessas obras clássicas e me esforço para atualizar em mim essas potencialidades, ao mesmo tempo que eu recuso e expurgo os vícios que também são meus, a partir de modelos miméticos fundamentais. Então esse é um tema que se vai explorar muito, mas sinteticamente a formação humanista é o trato com os clássicos literários e filosóficos que nos dão uma grande imagem de homem que somos nós, ou melhor, que podemos nos tornar. A partir de um processo formativo, a partir de um processo educativo. E por isso Platão é o grande autor deste site. Porque foi Platão que pela primeira vez tomou consciência plena disso. E na sua República esculpiu uma imagem de homem, uma paideia, um projeto educacional. Agora vejam, eu não tenho nenhuma pretensão de inovação, de originalidade, nenhuma pretensão de dizer uma imagem diferente. Ao contrário, eu me escoro nos ombros dos grandes clássicos da literatura, né? E da filosofia. E principalmente porque, como nós vamos ver, pela crise da educação e da cultura, houve um apagamento dessa realidade pedagógica. E uma negação da necessidade de se confrontar com os grandes homens de virtude e de intelecto. Exatamente em nome de uma indulgência e de uma condescendência com quaisquer formas de vida. Então, se o relativismo moral e o relativismo educacional estiverem certos, tudo vale. Então, nós não precisamos ter contato com Shakespeare, nem com Dante, que tanto faz. Né? Então, esse é um dos temas preferenciais. E, claro que isso pressupõe uma antropologia filosófica. E o dialético não tem uma antropologia filosófica fechada definitivamente para transmitir aos seus alunos. Mas nós vamos investigar possíveis antropologias filosóficas. A platônica, a aristotélica, a agostiniana e a tomista, sobretudo, principalmente. E nós vamos chamar essas antropologias de clássicas. Essa antropologia filosófica, essa imagem do homem, ela é estudada pelas disciplinas humanistas. História, literatura e filosofia. Eu não me sinto apto a lecionar história, por enquanto, então todos os cursos de história, todas as incursões históricas serão pontuais e limitadas ao meu conhecimento desse tema, que é menor do que meu estudo de literatura e filosofia. Né? A noção da universidade como local institucional para a promoção dessa cultura humanista e também a crise da universidade, acompanhando a crise da cultura e da educação. Então, a formação humanista estuda o papel da universidade, o que é a universidade, como surgiu a universidade, como se transformou a universidade, como está a universidade, a relação da universidade com a política, da universidade com
Porque eu sou professor universitário, então, obviamente, também esse tema me é muito caro. E eu tenho uma lista aqui simples, ou uma lista exemplificativa, isto é, não exaustiva, de autores que me acompanharão nesse projeto e que me inspiram, como o Léo Strauss, o Werner Jaeger, o Ortega y Gasset, o Adler, Georg Steiner, Martha Nussbaum, Northrop Frye, Eric Auerbach, René Girard, Otto Maria Carpeau, José Guilherme Melchior, Benedito Nunes, etc, etc, etc. Autores extremamente diferentes entre si, mas que eu os consideraria a todos humanistas. A todos filosóficos. A todos liberais, nesse sentido, de educação liberal. Todos cultivam a literatura, cultivam os clássicos com a intenção de formar e de beneficiar essa imagem de homem. Né? São críticos literários, são filósofos, são historiadores, são antropólogos. Não interessa. Esses autores são autores que eu tenho na cabeceira, por assim dizer, dos meus estudos humanistas. Bem, esses estudos humanistas têm como objeto fundamental o estudo dos clássicos. Então nós temos uma categoria só para o estudo dos clássicos, em que as obras de certos autores, a começar por Homero, Virgílio, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Platão, Aristóteles, a começar pela tradição grega. Vejam que isso era o patrimônio elementar de todos os universitários há pouco tempo atrás. E que hoje parece um requinte pedante de pessoas com um gosto refinado. E é isso que o dialético quer provar. O dialético quer provar o contrário. Que Homero tem que ser patrimônio de todos. E que nós podemos entender Homero. Nós podemos aceder a Homero. E claro, se valendo também de literatura contemporânea, moderna, dos clássicos da literatura moderna e mesmo do cinema clássico, né? Sempre que uma obra aceder a um patamar que a gente pode chamar clássico e houver nela uma verdade humana fundamental e uma contribuição objetiva para a autocompreensão do homem sobre si mesmo, essa obra será estudada. Não há nenhum critério que permita alijar as obras ou afastar as obras. De antemão, a priori, um critério político, um critério religioso, um critério filosófico qualquer, dizendo eu não estudo essa obra. Não tem nenhum sentido fazer isso. Não tem porquê. Né? Bem, os cursos de filosofia, então, serão cursos que vão abordar a filosofia como um todo na sua capacidade mais ampla e geral possível. Né? Então, a natureza da filosofia, a história, abordagens temáticas, correntes, autores, né? Sempre com uma perspectiva que eu posso chamar de hermenêutica. Isto é, a filosofia será abordada sempre como tradição de pensamento marcado pela continuidade ou ruptura de uma recepção de autores fundamentais, como Platão, que chegam ao presente e são interpretados no presente conforme o horizonte de capacidade deste homem presente. Então isso a gente pode chamar de uma abordagem hermenêutica da filosofia. Né? E, naturalmente, o direito como um conjunto de questões morais e políticas que hoje em dia nos ocupam nas sociedades democráticas, plurais e tolerantes. Nessa nossa sociedade marcada pela complexidade, pela fragmentação, pela dificuldade de convivência e de justificação e de justiça, portanto, o direito, a meu ver, é um aspecto filosófico interessantíssimo e que merece toda a nossa atenção. No âmbito do direito, os cursos serão de História do Direito, Filosofia do Direito, Ética Jurídica, Teoria do Estado e outras abordagens possíveis que a filosofia do direito apresenta. Por fim, eu quero concluir essa aula com 2 temas filosóficos, para que ela não seja uma aula meramente expositiva de apresentação. Eu quero tratar de 2 temas filosóficos que o dialético apresenta na sua forma. Isto é, a filosofia nasce com uma consciência retórica de um tipo específico de comunicação humana. A filosofia é uma forma específica de comunicação humana baseada no diálogo entre 2 pessoas presentes.
Então, se a filosofia é dialética, como Platão afirma que ela seja, e se esse site é dialético nesse sentido, é porque ele promove um diálogo, já disse, com as obras clássicas. Então, na época de Platão, Platão presencia uma revolução comunicacional da escrita, da escrituração, da edição e divulgação e disseminação dos livros. E no Fedro de Platão, o personagem Sócrates reflete exatamente sobre a consequência do pensamento literário, do pensamento preso nos livros e ao mesmo tempo disseminado e libertado nos livros, que ao mesmo tempo multiplica assustadoramente o alcance do pensamento de alguém, que é registrado num livro, e esse livro pode viajar o mundo inteiro, assim como esse vídeo pode viajar a cidade inteira. Aí esse vídeo chega muito mais longe do que eu, porque esse vídeo se multiplica, o livro se multiplica. Então a revolução, que não é da imprensa, que é uma revolução correlata, mas a revolução da escrituração, segundo um grande historiador, Eric Havelock, permite a aproximação de distantes. Então, ao ler Platão, eu o torno presente e eu o aproximo de mim. No entanto, essa presença é parcial, porque eu tenho apenas uma parte do que Platão pensou cristalizado na escrita. E o argumento de Sócrates no Fedro é que o livro não pode responder às perguntas que lhe forem feitas, e que o livro fala sempre a mesma coisa. O livro, quando é fechado e concluído, ele é sempre o mesmo. Agora, as interpretações sobre o livro, as perguntas que os leitores farão de volta aos livros pelas provocações que os livros lhe fizeram, impedem a vivacidade da oralidade. Então, para Platão, a oralidade significa estar presente ao lado do pensador enquanto ele formula o pensamento, e isso significa, então, que há uma espontaneidade, uma vivacidade do pensamento que se dá nesse contato dialético, dialógico. Isto é, há uma redução da dialética quando a filosofia se dá por meio dos livros. Tanto quanto há uma redução da dialética quando apenas se escuta um áudio ou um vídeo, ou se vê um vídeo na internet. Exatamente porque você que está me vendo agora não pode me perguntar agora sobre isso se não tiver entendido. Você pode ver o vídeo de novo e eu vou falar a mesmíssima coisa, como se tivesse escrito essas palavras num livro. Então o livro, segundo Sócrates, é indefeso. Principalmente indefeso às apropriações espúrias, às apropriações erradas dos leitores de má fé ou de pouca inteligência. Por outro lado, a leitura permite a reflexão solitária, reler, registrar, aprofundar. Tanto quanto eu não sou capaz de dar essa mesma aula amanhã, isso pode ser um problema. Porque seria bom, se eu tivesse encontrado uma expressão feliz para esta aula, seria bom que eu tivesse registrado. Então, que bom que Dante realmente deixou tudo escrito na Divina Comédia, porque ele nunca mais conseguiria fazer de novo, por assim dizer. Então, a cristalização literária e poética das obras tem um grande benefício, porque a obra se torna um todo compacto e perfeito, por assim dizer. Tá? Então, é necessário ter consciência retórica e hermenêutica da comunicação filosófica. Consciência retórica de quem fala, quem escuta, como se fala, qual é o efeito intelectual e psicológico do que se fala e qual é o meio comunicacional que se usa. Qual é o auditório, como se diz na retórica. E esse eu não posso saber quem é o auditório com este vídeo. Assim como Platão não sabe quem são os leitores possíveis da sua obra. Né? Então, a internet tem um papel fundamental nessa disseminação e nessa revolução comunicacional, pela possibilidade de captura de som e a imagem e a sua disseminação e a sua multiplicação extraordinária. Agora, há uma ilusão de onisciência presente no mundo virtual. Há uma ilusão de que é possível ter todo o conhecimento colocando a palavra no site de busca, no Google. A internet nos dá uma ilusão de simultaneidade.
e de presentificação de tudo a todo momento. Nós achamos que podemos estar a todo momento com todo mundo em todos os lugares, nos filmando, nos gravando, nos fotografando, e nós achamos que temos na mão, com um laptop ou com um celular, toda a informação do mundo. E é claro que isso é falso. É claro que isso é uma ilusão cibernética e virtual, né? E é claro que isso pode gerar a falsa ideia, a ideia da caverna, de que só existem as coisas que estão na internet e de que só há o pensamento divulgado na internet e presente na internet. Então a internet corre o risco de se autocentrar e de se autofechar como numa caverna e de se considerar suficiente e subsistente em relação à realidade. Isso é uma ilusão cibernética. A internet gera o vício da informação imediata e a despreocupação com a formação, com o processo lento e gradual de alcançar o conhecimento. A ideia de instantaneidade, como se a filosofia e a literatura pudessem ser capturadas de imediato, rapidamente. Né? A ilusão do imediatismo, que pode gerar um fragmentarismo. A internet pode ser uma enciclopédia extraordinária de conhecimentos, como de fato é, mas pode ser também, obviamente, uma fonte de ilusão e de engano, pela dificuldade de reter e de conter as fontes de quem escreve, de quando se escreve, pela possibilidade de multiplicação no pior sentido do termo. Né? Então, é claro que nós vivemos uma cultura. Imaginem, se Nietzsche dizia isso no século XIX, nós vemos ainda mais numa cultura filisteia alexandrina. Uma cultura filisteia marcada pela ideia de que todo mundo tem um conhecimento geral, todo mundo pode opinar sobre tudo, todo mundo está bem informado pelo último jornal diário, né? E isso gera, segundo Nietzsche, uma cultura convencional, uma cultura modista, uma cultura marcada por essa ideia de opinião pública extremamente vulgar, segundo Nietzsche, que não era nem um pouco simpático com a cultura moderna do seu tempo. E segundo Nietzsche, a cultura do seu tempo era uma cultura marcada pela ciência, pela autoridade desses homens teóricos que sabem opinar sobre a sua pequena parcela de mundo e que opinam sobre essa pequena parcela do mundo com uma erudição estéril, meramente informativa. Então, a gente não pode considerar a cultura mero divertimento, mero entretenimento. E precisa de algum tipo de mapa para nos guiar na selva cibernética. Né? Algum tipo de orientação, um mapa da cultura. Eu espero que você tenha entendido, gostado e se entusiasmado com o projeto do site Dialético e que continue na nossa próxima aula deste modo de educação liberal. Obrigado e até a próxima.